Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fisioterapeuta Empreendedor. Desta vez estamos num contexto diferente. Nós, por norma, temos gravado estas nossas conversas na sede da Bewiser, no Porto, mas desta vez, por razões que porventura poderão surgir aqui durante a nossa conversa, resolvemos sair do nosso conforto e vir até à casa do nosso convidado, o Samuel Ferreira. Nós estamos aqui, portanto, na Fisiovida, na cidade do Porto, junto à Avenida Fernão Magalhães, não muito longe das Antas. E Samuel, muito obrigado, desde logo, por nos receberes aqui em tua casa. É sempre um gosto vir cá. Já vim cá noutros contextos, se calhar isso também vai surgir a meio da conversa, mas muito obrigado por nos receberes aqui. A primeira coisa que eu te queria perguntar é Fisiovida, já disse que estamos aqui na Fisiovida. Fisiovida, porquê? Porquê este nome? Ok, é uma pergunta interessante, mas antes de mais eu gostaria de dar as boas-vindas e dizer que é um privilégio receber-vos cá. Hoje vou jogar em casa, portanto sinto-me confortável nesta posição. Dizer que também é uma honra e um privilégio fazer parte desta rúbrica Fisioterapeuta Empreendedor, porque quando foi lançado o convite eu fui à galeria dos notáveis que tinham tido a oportunidade de participar nesta rúbrica e tenho que confessar que senti um nervoso miudinho quando me deparei com algumas pessoas que estavam nessa galeria. Reconheço que sou muito pequenino diante de algumas dessas figuras e, portanto, espero que ao longo da entrevista vocês não se arrependam e não fiquem com a ideia que se calhar não valia a pena terem vindo cá. Eu preparei-me no sentido de trazer ideias e trazer alguns aspectos que possam ser enriquecedores para colegas que possam estar a começar e, portanto, espero que vá ao encontro das expectativas. Um outro aspecto que eu gostaria de salientar antes de avançarmos e explicar o porquê a Fisiovida é destacar toda a equipa que está por trás, ou seja, vocês vieram-me entrevistar a mim, que acaba por ser o rosto daquilo que é a Fisiovida, mas eu não poderia deixar de lado toda a equipa que está por trás e que sem ela eu não teria conseguido consolidar aquilo que é a Fisiovida hoje em dia. Por vezes eu posso exagerar na forma de falar da equipa, mas claramente eu sou um privilegiado na equipa que tenho, são pessoas notáveis e para além de toda a equipa que tenho por trás em profissionais de saúde, tenho também toda a parte de recepção, toda a parte do back-office, como mais à frente provavelmente irei falar. Seguramente explorar agora, isso, até porque, enfim, eu já aqui vim e falarei disso. E um aspecto que eu acho muito curioso aqui, justamente, deste projeto Fisiovida, é o papel das recepcionistas, pelo menos aquilo que é a minha visão de fora e a forma como elas, enfim, estão claramente integradas aqui no processo e que denota claramente uma formação por trás e uma forma integrada de pensar aqui o negócio. Sim, daí eu ter focado elas e a parte do back-office, que é a parte normalmente do trabalho mais chato, e que quando as empresas atingem uma determinada dimensão é um trabalho escondido, mas que faz todo o sentido. Então, Fisiovida, porquê este nome? É curioso porque quando eu penso como tudo começou, eu recordo-me claramente do dia em que surgiu aquilo que nós chamamos de epifania. Eu estava aqui perto, por acaso era aqui no Campo 24 de Agosto, recordo-me que estava num autocarro e surgiu-me o nome, voilá, é este o nome. Mas antes eu se calhar acho que seria pertinente falar de algo. Eu sempre tive em mente seguir a estratégia de alguns colegas, como por exemplo, poderia ser Fisiosam ou poderia ser Fisiosamuel, e essa é a estratégia que alguns colegas usaram porque eles são a face, de certa forma, do seu negócio. Mas é curioso porque há 10 anos atrás eu já tinha em mente aquilo que eu gostava de construir, ou seja, na minha concepção sempre esteve a ideia de equipa por detrás. Nunca quiseste ser one man show? Nunca quis ser, e isso porque se calhar vamos falar mais à frente, eu valorizo muito o trabalho em equipa. E também porque eu considero que para o futuro, e pegando um bocadinho nas tuas palavras de há uns tempos atrás, que partilhaste as fases com que as unidades privadas de fisioterapia se estão a confrontar, eu creio que estamos a entrar na fase de consolidação. E nessa fase é essencial que as clínicas de fisioterapia sejam independentes do seu fundador. E isso dá uma autonomia e dá um grau de independência e de crescimento e de amadurecimento completamente diferente. Porque justamente o nome do fundador muitas vezes é um ativo fundamental, mas é também um constrangimento ao crescimento, sim, não é? Sim. Se por qualquer razão
eu sair um dia da Fisiovida, Não há a problema. Fisiovida vai continuar a crescer. A questão de vida não é porque eu tenha apelido de vida, mas é porque eu sou um apaixonado pela vida, um apaixonado pelo movimento. Eu penso que é transversal a todos os fisioterapeutas essa paixão. E então, como a nossa missão enquanto clínica é proporcionar uma qualidade de vida cada vez mais elevada a todos os que a nós recorrem, fez todo sentido a Fisiovida. Consegues partilhar alguns dados que nos ajudem a ficar com uma perspectiva, com uma fotografia daquilo que a Fisiovida é hoje? Passado 10 anos. Exatamente, passado 10 anos. Eu olho para a Fisiovida quase como um ser vivo, ou seja, começou pela fase da infância, pela fase da adolescência. Sinto claramente que agora estamos numa fase de amadurecimento e de criação da sua própria identidade e da sua própria personalidade. O início foi muito interessante, foi engraçado, como qualquer negócio, é o experimentar de vários papéis, experimentar de vários rostos, até que chegámos a uma fase que eu acho que é uma fase de amadurecimento. A outra fase que eu também gosto de usar como exemplo é uma forma de definir a situação em que as várias empresas às vezes se encontram, aquele conceito de aldeia de velocidade, ou seja, nós começámos na Fisiovida no início como uma Fisiovida aldeia, ou seja, tudo era em torno de mim, como se fosse o aldeão ou o chefe da aldeia, ou seja, eu cheguei a ter telefonemas, cheguei a ter faturação, cheguei a ter, obviamente, os utentes, ou seja, tudo da Fisiovida estava centralizado em mim. Era inevitavelmente o one-man show, não é? Era isso. Depois passámos para uma fase de vila, ou seja, eu já tinha uma recepcionista, já não passava por mim a marcação, já não passava por mim os telefonemas, mas tudo o resto ia para mim. E agora estamos numa fase de cidade, ou seja, as infraestruturas já estão criadas, já estamos muito mais amadurecidos, todas as nossas energias e esforços são canalizadas para aquilo que é a nossa competência, ou seja, eu hoje tenho muito mais prazer no meu trabalho, porque tudo o resto, eu sei mais ou menos o que é que está a acontecer, mas ao mesmo tempo não sei nada, ou seja, eu confio em quem está a tratar dessas coisas e foco-me no essencial. Em termos de números, nós temos neste momento 2 pisos, ou seja, que prefazem quase 400 metros quadrados. Temos vários consultórios, temos um espaço de pilates para aparelhos, temos um espaço de exercício. Temos quase, e esta é a parte que eu preciso sempre da cábula, porque somos já vários, temos 5 recepcionistas que nos ajudam a fazer todo o trabalho que é essencial de back-office. Temos 15 fisioterapeutas que trabalham connosco, temos uma nutricionista na área funcional, um médico e basicamente somos 23. Em termos de volume de utentes, já estamos a ter dias que chegamos já aos 100 utentes e, portanto, as movimentações aqui já são por mês é muita coisa, portanto já é preciso aqui uma gestão logística importante. Daí o reforço da recepção que nós agora estamos a fazer também. Estavas-me a dizer que hoje são uma cidade, já foram uma vila e começaram como uma aldeia, revejo-me perfeitamente nesse histórico. Fiquei com uma curiosidade, tens alguma saudade daquela fase de aldeia, porventura, porque há muita gente que gosta daqueles momentos mais enfim, iniciais, ou foi uma fase que passou, teve o seu momento e se calhar até já nem deixou tantas saudades, até porque tinhas de fazer coisas que se calhar gostavas menos. Qual é a tua perspectiva? Sim. Podemos olhar para a tua questão de 2 perspectivas. Efetivamente havia a parte boa, a parte em que tudo era calmo, em que tudo era tranquilo, porque obviamente nessa fase a agenda não estava preenchida, havia furos, permitia-me estudar com mais tranquilidade cada caso, permitia-me pensar noutras coisas, mas obviamente a parte negativa é que era saturante e não era possível continuar muitos mais anos assim, porque o tempo acabava por ser desdobrado em coisas que não eram propriamente a minha competência. Portanto, olho para trás com nostalgia, mas olho para o presente com a noção de que aquilo que eu fiz enquanto aldeia teve o seu efeito, teve o seu benefício, mas hoje sinto-me muito mais realizado neste papel, até porque sinto que o trabalho não está todo individualizado, mas que aquilo que somos hoje é fruto de uma equipa que trabalha para o mesmo. E quando temos elementos, e essa é a parte que me fascina na gestão da Fisiovida, quando temos vários elementos e sabemos que cada um está a jogar na sua posição e sabemos que é a posição certa, não íamos pôr um avançado à baliza porque sabíamos que não ia correr bem, ou seja, cada um está na sua posição certa, o trabalho flui de uma forma muito melhor. E o que é que vocês conseguem em conjunto trazer? Ou seja, o que é que vocês
trazem de novo ao mercado. Hoje a realidade é diferente, há muito mais unidades, não é? O que é que tu achas que trazem? Trazemos de novo, sim. É assim, nós temos um dos aspectos, e eu penso que é a nossa capacidade de darmos resposta de forma integral ao utente. Sempre foi essa a minha visão. De certa forma, quando eu pensava na ideia de equipa, eu pensava em ter colegas que fossem uma extensão daquilo que eu não podia fazer. Portanto, seriam complementares àquilo que tu... Exatamente, eu penso que um dos aspectos que é mais negativo em colegas que trabalham sozinhos é aquela frustração deles saberem que não podem dar uma resposta bem-sucedida a todos os utentes. Ou sentirem aquela pressão de que precisam de fazer 30 formações para conseguirem abarcar as áreas todas de intervenção na fisioterapia. E eu acho isso impensável, porque é impossível uma pessoa conseguir ter a destreza de raciocínio clínico para dominar todas as áreas, para além de ser muito desgastante na parte clínica, é também na parte de estudo e de preparação de casos clínicos. E daí que o que nós tentamos trazer de novo é esta abordagem integral do utente. E daí eu ter criado Fisiovida e ter sempre a ideia de ter uma equipa. Procuramos fazer uma coisa, isto talvez seja interessante partilhar. Eu às vezes vejo alguns colegas que procuram criar as suas clínicas e procuram munir as clínicas de 30 especialidades. É a fisioterapia na saúde da mulher, cardiorrespiratório, RPG, osteopatia e uma data de coisas. E não têm propriamente colegas ou eles mesmos uma formação especializada para dar seguimento a isso. Ou seja, o que nós procuramos fazer, e foi um trabalho também de vários anos, foi irmos munindo a equipa de colegas que são efetivamente especializados nessas áreas e que são referência nessas áreas. E é por isso que nós agora temos uma panóplia de serviços que só os oferecemos porque sabemos que quando eles forem oferecidos ou quando esse produto for consumido pelo utente, vai sentir claramente que há uma diferença significativa na procura de serviço que ele fez. Esse é um aspecto que eu considero pertinente. O outro aspecto que eu acho que trazemos de novo é que com o crescimento que fomos alvo nos últimos anos, sentimos a necessidade de criar logísticas empresariais para que tudo funcione corretamente. Isso é o quê? Ou seja, todo o trabalho que está em back-office, todo o trabalho de união da equipa, de interligação entre os colegas, foi necessário ser feito para que o utente que entra cá não sinta que está a entrar num colega e que depois vai passar para o outro e o colega não sabe o que é que o outro fez e por aí adiante. Ou seja, tentamos criar uma interligação entre tudo que é feito para que o utente não sinta a diferença entre ser atendido por ti ou por outro colega. E isso é uma das coisas que às vezes acontecem em alguns sítios. Ou seja, o utente sabe que há uma fratura no meio da clínica onde está, em que vai a um serviço, o serviço termina, entra noutro e parece que é um mundo à parte. Portanto, e nós com estudos, com reuniões que vamos tendo, procuramos homogeneizar todo o trabalho que fazemos. Ou seja, se bem consigo recordar as coisas que disseste, em termos de o que é que trazem de novo, a abordagem integral, essa tal processos, enfim, logística empresarial e uma capacidade de homogeneização, com certeza com espaço, imagino, para a expressão da personalidade de cada um, mas que permite que o cliente tenha um standard mínimo de atendimento e que haja uma verdadeira partilha, que ele não se dá conta, mas no back-office a coisa está a correr, está a fluir, para que a pessoa não se aperceba demasiado que há uma mudança da pessoa A ou do fisioterapeuta A para o B. Resumir bem? E há um outro ponto que se calhar ainda vamos falar na conversa e que acho que era importante destacar. O que nós trazemos de novo, e se calhar tu melhor que eu vais concordar ou não, porque já conheces, de certa forma, a realidade da fisioterapia melhor que eu, é algo que eu sempre fui muito inclinado a amar, que é o trabalho em equipa, como há bocadinho referi. Então, uma das coisas que tentamos trazer de novo é uma empresa em que as pessoas que fazem parte dela estejam verdadeiramente felizes, satisfeitas e realizadas por estarem cá dentro. Como aquela velha máxima, happy employees, happy clients, nós tentamos ao máximo trazer algo que ainda não é verificado em muitas empresas. Mas isso, enfim, traz-me aqui uma pergunta que é sempre aquela pergunta que muita gente se coloca, e algumas me colocam, e que aliás, deixem-me fazer aqui a publicidade pelo meio, é o que está na base de um curso que nós vamos trazer, que é o PhysioBoost, que é justamente tentar ajudar os fisioterapeutas que já têm um negócio
a levá-lo a uma outra dimensão. E tu, ao falares enfim, da forma como estás aqui a trabalhar, como vocês trabalham, o número de fisioterapeutas, 14 ou 15, não é? E falaste tantas vezes na equipa, e por isso é que agora me estava a recordar disso, estás no fundo a dizer que o vosso crescimento tem sido também, pelo menos, através da união de diferentes, da colaboração de diferentes pessoas. Portanto, vocês vão surgindo, vão crescendo enquanto equipa. Mas, o que é que acontece? Muitas vezes, e tu porventura poderás também ter tido a mesma angústia, quando aquele fisioterapeuta está com o seu negócio, a coisa até lhe vai correndo bem, porém, chega um momento em que já não tem agenda, já não tem mais tempo, e surge a questão, vou crescer sim ou não? E se quer crescer, como? Uma das hipóteses é sempre contratar mais pessoas, mas há sempre aquela angústia, ou tipicamente há aquela angústia que é, está bem, eu vou meter alguém, esse alguém vai aprender comigo, vou-lhe dar a carteira de clientes, vou-lhe dar know-how, vou-lhe dar notoriedade, e há um seríssimo risco que de um dia para o outro, como aconteceu com tantas pessoas tantas vezes, essa pessoa vai-se embora, leva-me parte do negócio, leva-me o meu know-how, e eu fico mais fragilizado. E, portanto, isso leva a uma certa angústia na hora de tomar uma decisão de crescer, sim ou não, e como. Como é que tu geriste estas tuas angústias, se é que te passaram pela cabeça, e porquê é que optaste para a questão de teres mais equipa, e como é que contornas estas dificuldades? Boa pergunta. Ok, efetivamente eu mentiria se dissesse que não há esse medo, e claramente há esse medo. Dados objetivos, ao longo destes 10 anos, nunca tivemos ninguém que saísse para montar o seu próprio negócio. 10 anos, se calhar os próximos 10 não vai ser essa a realidade, não sei. Mas sei que efetivamente há essa tendência em qualquer empresa disso acontecer, e o receio dos colegas é esse. Agora, o que é que eu posso acrescentar de novo em relação a isso? O que eu posso dizer é que eu muitas vezes digo na brincadeira aos colegas quando entram após o processo de recrutamento, é que eles não são negociáveis, e que se alguém quiser tentar contratá-los, a cláusula de rescisão deles não é possível ser paga. E porquê? Nós dizemos que nós é que fazemos com que essa realidade seja possível acontecer. E de que forma? Trabalho de equipa. Ou seja, o nosso foco é fazer com que cada colega que colabora connosco sinta claramente que este espaço não é um espaço de outra pessoa, mas é o seu próprio espaço. Ou seja, nós criamos um clima de diálogo, um clima em que todas as opiniões são aceites, um clima em que procuramos fazer críticas construtivas, um clima em que tentamos que haja prestação de contas, no sentido da equipa evoluir em conjunto, e tentamos criar também um clima de camaradagem, um clima de amizade, em que há tempo para rir, em que há tempo para chorar, e procuramos ser o mais humanos possíveis na forma de gerirmos a equipa. Queres dar algumas dicas concretas de coisas que vocês fazem para garantir esse sentimento de pertença, por um lado, e por outro lado que... Algumas dicas são top secret, mas as outras são transversais a qualquer área, ou seja, ao relacionamento que qualquer ser humano estabelece com outro, ou seja, procuramos ser o mais naturais possíveis na nossa forma de nos relacionarmos. Há valores que nos definem, valores de confiança, valores de transparência, em que procuramos que isso seja vivenciado. E achas que aqui. Essa forma de trabalhar e essa forma de estar é também o que protege empresarialmente esta empresa desse risco? Sim, das pessoas saírem? Eu vou-te ser sincero, a forma de gerir as coisas é algo inato em mim. Quando eu faço a reflexão sobre a forma como as coisas são geridas, e perante a tua pergunta, tens o medo que algum dia algum colega saia? Obviamente que isso acontece. Mas o facto de agirmos com todo este plano e com toda esta estratégia de criarmos condições de trabalho fantásticas, não é, em primeira instância, para que os colegas não vão. Ou seja, é algo inato em nós e que está, de certa forma, no meu ADN. Daí, quando me perguntas estratégias, ou seja, todas elas muitas vezes fluem de uma forma natural. Agora, claro, há outras estratégias. Por exemplo, os colegas deram a entender que gostavam muito de ter reuniões de estudo, e nós temos reuniões de estudo juntos, com alguma frequência, temos partilhas de casos, ou seja, um colega partilha o seu know-how sobre determinado tema, outro partilha sobre outro tema, temos discussão de casos clínicos, e esse é um dos pontos fortes que muitas das vezes leva colegas até a candidatarem-se aqui à clínica, porque eles dizem, olha, eu sinto-me muito sozinho
no meu gabinete. E as pessoas já têm o teu negócio. Sinto que não evoluo, sinto que faço sempre a mesma coisa, não tenho outras perspectivas, não tenho outras abordagens. Eu creio que isso é um ponto forte. O outro ponto forte é os colegas perceberem que a Fisiovida vai cada vez consolidando mais a nível de mercado, as pessoas conhecem mais o nosso trabalho, a afluência de novos utentes é cada vez maior e, portanto, há um certo grau de segurança na realidade futura de que, epá, e se a fisioterapia vai ao charco daqui a uns anos e nós ficamos sem trabalho? De certa forma, nós estamos a consolidar mecanismos nesse sentido. Sabes que eu já fiz 2 vezes 2 questionários sobre os principais medos e receios que os fisioterapeutas têm na hora de pensar lançar o seu negócio, ou quando já o lançaram, no momento inicial, e qual é o primeiro dos receios. E foi assim, a resposta há uns anos foi esta, e agora foi consistente, o primeiro receio mantém-se o mesmo, que é justamente isso, ou seja, capacidade de captar clientes, capacidade de gerar, no fundo, receitas de forma consistente, que consigam cobrir os custos e consigam proporcionar uma vida digna. E, portanto, muitas vezes acontece, e gostava de saber a tua perspectiva sobre isto, acontece que quem já entra num barco de uma determinada dimensão, parece que aquilo é relativamente fácil. E, portanto, é fácil pensar-se, ok, mas eu estou aqui a trabalhar com este meu patrão, se calhar eu saio e vou montar o meu negócio. E muitas vezes as pessoas esquecem-se dessa variável. Ok, mas será que eu vou ter a mesma capacidade, não é de explorar, no fundo, no bom sentido, estes clientes que eu tenho neste momento, mas é a capacidade de manter a captação de clientes. Vês como, às vezes, sendo um bocadinho precipitada alguma análise de quem está de fora, a pensar, ok, aquilo deve ser fácil, ou este sítio onde eu trabalho é fácil de gerar clientes, e o que é que tu respondes a essas pessoas? A melhor resposta é pensarmos na Fisiovida aldeia, como é que foi quando tudo começou, ou seja, não era nada fácil. Eu não sei se seria o melhor exemplo para incentivar colegas que queiram começar, porque quando eu comecei a minha rede, o meu suporte familiar e a nível de relacionamentos aqui no Porto era muito reduzido, porque eu era de Valcâmara, até aos 18 anos estudei em Valcâmara, vim só para a faculdade e comecei a trabalhar por conta própria, mas não tinha... Aqui logo, não é? Aqui nas Antas, mas não tinha propriamente uma rede social à minha volta que me conhecesse muito, daí que os primeiros passos foram difíceis, porque em termos estatísticos, nós sabemos que um dos grandes motores de captação de clientes é o boca a boca, ou seja, quanto maior for a tua rede de contactos, mais rápido é esse crescimento. O que é que eu responderia a uma pessoa com essa questão? Olha, sinceramente não sei. Eu diria que depende muito de várias circunstâncias, depende da experiência da pessoa, depende da especialização, depende da rede de contactos que ela tem, depende da localização em que ela está. Talvez, pelo menos talvez uma resposta, se me permite eu comentar mais que uma pergunta, talvez uma boa resposta seja cuidado, porque se calhar é um pouco mais difícil do que pode parecer a captação de clientes, não é? Sim, eu creio que os colegas que estão a entrar agora mais recentemente, eles percebem isso, o fluxo de preenchimento das agendas cada vez é mais rápido. Talvez os colegas que são mais... Aqui, estás a falar na mais de início, não é? sim, mais de início na Fisiovida, percebiam claramente essa dificuldade, ou seja, eu costumo usar o exemplo, quando nós éramos mais pequeninos, era mais difícil enchermos as agendas. Agora que somos que mais pessoas nos conhecem, que mais utentes foram tratados, que mais utentes foram falar aos médicos, a nossa rede de contactos alargou e, portanto, a proveniência de utentes é maior. Há um sistema meritocrático, no fundo, à vossa volta, que vos ajuda a trazer isso tudo. Daí essa é uma das vantagens de equipa também, trabalho em equipa. És de Valcâmara, já disseste aqui que vieste para o Porto estudar aos 18 anos, percebemos que foi aqui pelas Antas, onde estamos agora, que montaste o teu negócio, mas como é que isto tudo começou? Já percebemos que tiveste uma epifania a certa altura para o nome, mas a ideia de teres um negócio foi nesse momento também, a ideia de ter um negócio foi depois do nome. Como é que isto surgiu? Boa pergunta. Vamos fazer agora aqui um bocadinho de retrocesso na minha vida. Tudo começou em 2008, ou seja, eu acabei a licenciatura em 2007, comecei a trabalhar. Não sei se irás perguntar o que é que me levou a criar o negócio. Também. Senão já podemos ir a isso, se calhar é mais fácil. Vai direto a isso. Então vamos a isso. Porque eu, quando acabei a licenciatura, eu tive
como é que eu posso usar, que palavra é que eu posso usar, tive a responsabilidade de ser um dos primeiros colegas a despachar a tese, então desde o início do ano, do quarto ano, quis logo arrumar com o assunto, a maioria dos colegas deixou tudo para o fim. E tive algum privilégio nisso, porquê? Porque fui o primeiro a defender, fui o primeiro a terminar tudo, diploma na mão, recordo-me perfeitamente do dia em que me sento na minha secretária, encho a secretária de envelopes, concorri para todas as clínicas a nível nacional e ilhas, foi impressionante. Todas? Que apanhaste? Recordo-me do meu pai levar um saco de cartas para o CTT, porque fui às páginas amarelas. Portanto, não tiveste nenhum critério, foi apenas... Não tive nenhum critério, ou seja, a ânsia de trabalhar e de entrar no mercado de trabalho era tão grande que fiz isso. Felizmente Tiveste resultados? Passados uns dias, o contacto de uma clínica em São João da Madeira, que é relativamente perto de Valdecâmara. Comecei logo a trabalhar lá e, para a minha tristeza, o primeiro dia foi o dia da desilusão, ou seja, o mundo desabou sobre os meus pés. Aquela realidade bonita que me tinha sido pintada na universidade não correspondia à realidade. E eu recordo-me perfeitamente, e não tenho receio nenhum em dizer, eu estava sozinho em casa, chorei babirrai nessa noite, estava convencido e a prometer a mim mesmo que não ia continuar na fisioterapia. Logo no primeiro início. o primeiro dia foi traumático, houve horas em que tive 10 utentes por hora. Foi algo surreal. Foi para darem as boas-vindas. Eu acho que sim, acho que foi para dar as boas-vindas ou para testar se eu estava mesmo motivado em continuar. Com uma má remuneração, má qualidade de trabalho, não conseguia pôr em prática tudo o que tinha aprendido. Mas eu penso que nesse dia começou a surgir na minha mente muito o que iria acontecer no futuro, porque eu vi-me confrontado com várias opções. Confrontado com a possibilidade de emigrar e de procurar uma solução que fosse mais vantajosa financeiramente em termos de condições de trabalho. Tentado na solução que já tinha ouvido em anos anteriores de colegas que tinham acabado a licenciatura e enverdaram por medicina, ou pensar numa especialização e procurar ser diferente na forma de trabalhar. Só que na altura não havia quase nada, ou seja, os nomes em termos de fisioterapeutas empreendedores eram muito escassos em 2007. Eu depois tive a oportunidade depois de umas semanas em que sobrevivi a essa clínica, tive a oportunidade de vir para o Porto, porque uma clínica chamou-me para trabalhar da parte da manhã. E foi a melhor decisão que eu tomei. Fisioterapia convencional, mas abria-me a porta para que à tarde eu pudesse começar a ter as minhas reflexões e as minhas experimentações. Só foste contratado para amanhã, não é? Sim, de manhã, 8 ao meio-dia, e à tarde estava livre para desenvolver. Foi aí que comecei num espaço, ali nas Antas, a receber alguns utentes, muito fruto da especialização que eu já tinha começado em reeducação postural global, que foi aquilo que me abriu os olhos e me fez acreditar que era possível mudar a qualidade de vida da pessoa numa hora e não no dia seguinte a pessoa vir e dizer que estava mais ou menos igual ao dia anterior. E aí começou a ganhar forma na minha mente o que poderia ser no futuro. Eu recordo-me que comecei com o meu nome, as pessoas vinham atrás de mim, atrás de Samuel Ferreira, fisioterapeuta, mas foi aí que, como há bocadinho eu referia, começou a fazer-me sentido encontrar um nome e então o Fisiovida surgiu nesse seguimento. Portanto, o que me motivou, de certa forma, a entrar neste mundo foram dois aspectos essenciais. Foi perceber que as condições de trabalho e a capacidade de prestar um serviço de excelência ao utente não existiam, e foi perceber que também toda a remuneração associada ao nosso trabalho não era condizente com todo o investimento que tínhamos feito ao longo da formação. Isso acontece ainda hoje com centenas de fisioterapeutas. E alguns optam por deitar a toalha ao chão, porventura com razões muito válidas ou de premência financeira ou o que seja, portanto não estou aqui a querer julgar o que seja ou quem quer que seja. Porquê é que tu, perante aquele facto, aquela circunstância, acabaste por dar essa volta e até, no fundo, aproveitaste a experiência relativamente traumática que tiveste naquela primeira clínica, acabou por ser fantástica para ti, não é? O que é que tu tinhas dentro de ti, ou o que é que foi o teu processo, se é que consegues destilá-lo de alguma maneira, que te tenha permitido, perante aquele facto, que é um facto muito parecido com a realidade que ainda hoje existe para muita gente, mas tenhas optado por este caminho que te levou a este patamar onde estás hoje, em vez de estás a fazer outra coisa, se calhar ainda estás a arrastar-te por aquele sistema infinitamente. Ou indefinidamente. Assim, há várias ideias que vêm à mente. Há uma característica em mim que tenho vindo a descobrir, que é a resiliência.
Quando olho para trás, também penso que o processo educativo que os meus pais me deram ajudou-me em grande medida. Em que aspecto? Eu posso confessar, eu não tenho grande jeito para a música, mas os meus pais sempre acharam que seria interessante eu tocar algum instrumento. Tinha um Mozart em casa. Exatamente. Era mais a minha irmã tinha o cérebro mais desenvolvido nessa componente artística, ela hoje é artista e eu costumo brincar que a minha arte é outra agora, mas houve um aspecto que eu acho que foi muito importante na minha educação, que foi, eu não gostava propriamente do violino, mas a minha mãe tinha dito, olha, o objetivo é agora tu acabares o 5º grau, portanto, até o 5º grau tens que ir. E de certa forma, mais contrariado, menos contrariado, eu fui orientado a não atirar a toalha ao chão. Quando vi os meus amigos a jogarem futebol, aí ia eu com o saco de violino, um bocadinho contrariado para a academia, mas efetivamente no final houve muita dopamina, ou seja, houve uma noção de realização quando atingi o objetivo. E eu penso que isso, juntamente com outros factos ao longo da minha infância e adolescência, me fizeram acreditar que deitar a toalha ao chão nunca é o melhor caminho, e que há uma realização grande quando nós, perante um problema, conseguimos tirar dele um aspecto positivo. E claramente, como estavas há bocadinho a referir, eu acho que foi um ponto bastante positivo o confronto negativo que eu tive com a realidade da fisioterapia. Isso é excelente. Por ter percebido que, isto não é interessante, isto não é nada aquilo que os professores me diziam, até porque muitos professores, eu gosto particularmente de vários que me acompanharam na licenciatura, e penso que esse também poderá ser um problema de algumas licenciaturas, não tinham experiência profissional. E, portanto, já muito desfasada, a ideia que nos passaram da fisioterapia era uma fisioterapia utópica, glorificada. Exatamente, que não existia, e então eu tive que perceber que o mundo não era cor-de-rosa e que eu é que o teria que tornar cor-de-rosa com a minha iniciativa. Portanto, decidiste construir o teu mundo cor-de-rosa em vez de lamuriares apenas com a falta de cores bonitas do mundo que foste encontrando. Muito bem. O vosso serviço, de uma forma geral, nomeadamente serviço ao cliente, serviço de atendimento, etc. E posso confessar aqui a quem nos estiver agora a ver e a ouvir, eu já tive o prazer, numa altura com menos prazer, diga-se passagem, mas já tive a oportunidade de estar aqui nestas mesmas instalações, nomeadamente neste gabinete, como paciente. E uma das coisas que eu apercebi é algumas particularidades do vosso serviço ao cliente. Nomeadamente alguns detalhes quando as pessoas chegam, a forma como vocês emitem as faturas de forma tão imediata, por e-mail. É bom saber isso. Assim, eu acho que o processo ainda às vezes é um bocado lento, mas... Não, eu sempre achei que era super rápido. Quer por e-mail, sim, chegava ao carro, ligava ao e-mail e já estava lá a fatura. Amanhã as recepcionistas vão ter um elogio já. E outra coisa muito, muito interessante era justamente o papel das recepcionistas, porque lembro-me de estar ali uma vez ou duas à espera uns minutos, não muitos, diga-se passagem, e perceber, o telefone tocava e, portanto, do lado de lá percebia que havia ali alguém a fazer perguntas, e as recepcionistas, não sendo fisioterapeutas, claramente conseguiam dar uma resposta de base técnica, sim. que revelava bem a filosofia de trabalhar aqui e conseguia apelar à mais-valia desta clínica versus outras alternativas. E, portanto, isto para dizer o quê? Ponto 1, para perguntar, esta questão do serviço é uma coisa que surgiu naturalmente ou é uma coisa que foi pensada, e qual é o papel que tu hoje vês que desempenha este tipo de detalhes que muitas vezes ainda são muito negligenciados? Olha, antes de mais fico contente com o que estou a ouvir, acho que amanhã vai ser um dia de aumentos de salários aqui no pessoal da clínica. Não, brincando. Não, eu de facto tenho essa ideia e esse é um ponto que costuma ser assinalado mesmo nos questionários de satisfação que nós temos e mesmo no feedback que os utentes nos vão passando e colegas. Efetivamente o trabalho de recepção é fantástico. Há horas de investimento nisso, obviamente as coisas não acontecem sem trabalho por detrás, e eu recordo-me com muita nostalgia dos nossos encontros com as recepcionistas. Elas têm a oportunidade de passar às vezes por alguns serviços, de perceber na pele aquilo que é feito, para que elas possam falar também na primeira pessoa diante dos utentes. Eu acho que isso é um ponto
crucial. Interessante. Experimentar o próprio serviço para o conhecerem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Em relação à forma como isto está estruturado no atendimento ao cliente, eu acho que sinceramente isso é inato a mim. Eu considero-me um cliente muito exigente, portanto eu sei como é que se agradam os clientes exigentes. Sou muito perfeccionista naquilo que faço e tenho uma velha máxima que é aquilo que tu gostas que te façam, faz aos outros. E eu, de certa forma, em todo este processo de construção, desde a chegada do utente, por exemplo, ao site, ou desde a chegada do utente ao nosso contacto e à ligação, até ao momento em que vem, até ao momento em que sai e até ao momento em que um dia pode decidir voltar, e eu tentei, de uma forma assim um bocadinho empírica, há uns anos atrás, tenho isso como nota para aperfeiçoar ainda mais, portanto fico contente que em termos empíricos tu já estejas a elogiar. Eu espero que daqui a uns anos, nos voltarmos a encontrar, o sistema ainda esteja mais afinado. Mas tudo isso foi fruto muito de algo que é inato em mim, de algo que é um perfeccionismo em mim, de algo que eu vivenciei como utente noutros sítios e não gostei, e então percebi que as coisas teriam que ser feitas de forma diferente. Foi algo que também eu vivenciei noutros sítios em que fui bem atendido e então captei essas ideias. Foi algo resultante também do trabalho em equipa e de perspectivas de outros colegas de, olha, isto se calhar poderia funcionar de forma diferente, e nós buscámos essas ideias, muito feedback da recepção e de certa forma começamos a criar a nossa identidade e podemos dizer que 99,5% dos utentes que vêm cá provavelmente deram o teu feedback. Agora, há sempre 0,5% dos utentes que eu acho que é transversal e é um denominador comum em todas as empresas, que são os eternos insatisfeitos. Mas até com esses é muito importante nós os termos, porque esses utentes desafiam-nos todos os dias a amadurecermos e a aperfeiçoarmos ainda mais o nosso modelo de atendimento ao cliente, para que não haja qualquer pequenina brecha Então deixa-me fazer-te uma por onde pergunta, eles possam entrar com insatisfação. Que me lembrei agora que estás a dizer isso, porque é assim, em qualquer negócio, em qualquer parte do mundo, há clientes que, pelas razões que forem, independentemente do preço, se é alto, se é baixo, da temperatura, do que seja, haverá sempre alguma coisa que está mal. Sim. E provavelmente serão pessoas que vocalizam isso e muitas vezes, na minha perspectiva, sem razão nenhuma. Portanto, para além da razoabilidade, pelo menos. O que é que tu... Qual é a tua... Enfim, o que é que tu fazes quando tens um cliente desses? Ficas, neste sentido, ficas a matutar naquilo, devíamos ter feito isto de maneira muito diferente, ou já estás num patamar em que, ok, eu tenho isto desenhado, sei que isto está adequado, se tivesse sido processo cumprido, lamento, mas a sua expectativa não é razoável. Sim, a vantagem de termos uma equipa é que se eu tenho esse utente, encaminho para outro colega. Estou a brincar, obviamente. Não, porque esse tipo de utentes, normalmente, quando surgem problemas na recepção, a estrutura não está ainda assim tão desenvolvida para que as coisas não venham cair em cima de mim. Okay? Nós somos cidade, não somos ainda empresa-nação, não é? Alguma multinacional em que aí sim esse tipo de problemas não incomodam quem está na direção. Não, esses assuntos vêm, mas mais uma vez eu aproveito para destacar a qualidade imprescindível que é a parte humana na recepção, ou seja, não é um atendimento mecanizado. É um atendimento que segue um protocolo, obviamente, mas quando surgem derrapagens nesse protocolo, ou seja, quando o utente envereda por outros caminhos, a parte humana faz todo sentido. E nós já tivemos aí experiências que não teríamos tempo para contá-las, mas de utentes que entram aqui com 7 pedras na mão, como tu disseste, sem razões para isso. E há uma citação bíblica que eu gosto muito, que é: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E claramente essa componente humana, de terem a capacidade, a paciência de, perante a afronta injusta, conseguirem ter uma voz dócil, uma voz humana, uma voz sensível com o sofrimento que o outro possa sem estar a confrontar, sentir, não é? Claramente, em muitas situações, é remédio. Nós já tivemos aí casos de uma das utentes mais complicadas que nós tivemos, que insultou as recepcionistas porque queria uma marcação e nós não tínhamos vaga. Pois. E nós dizíamos, olha,
nós somos os principais interessados em arranjar vaga para a senhora. A senhora insultou, disse que ia fazer queixa, nós tivemos que colocar o advogado a trabalhar no processo porque nós queríamos nos colocar de lado e dizer à senhora que não iríamos atender enquanto a senhora estivesse a ir contra os direitos, os deveres dos utentes, que seria o cuidado na forma de se relacionar com as recepcionistas. E pelos vistos, em termos legais, fiquei a saber, não é possível. Não é possível? Não é possível, ou seja, nós não poderíamos nos recusar a atender, foi uma novidade para mim. Mas foi impressionante porque a forma sensível e cuidada com que as recepcionistas lidaram fez com que a senhora seja agora uma das melhores utentes. A senhora tinha tido o pai com cancro, o pai é que tinha acabado de falecer, e então o que elas sentem, e daí o nosso apoio incondicional ao trabalho da recepção, é que elas acabam por ser o primeiro rosto. E muitas das vezes nós rimos porque elas acabam por levar com a frustração toda dos utentes. Nós temos várias situações em que elas na recepção estão a atender o utente e o utente é complicado e começa a criar problemas, e então elas informam-nos por chat a dizer: olha, o utente que vai entrar é mesmo intragável, o senhor é horrível. Chega cá, abrimos a porta, cumprimentamos a pessoa, começamos a falar e vemos uma doçura na pessoa, uma simpatia na pessoa, que somos tentados a perguntar: olha, entrou a pessoa certa? E é a mesma pessoa. Ou seja, elas apanham muitas vezes... Já desabafaram, já ventilaram lá fora? Penso que sim, mas também as pessoas acabam por pensar: ok, eu agora estou diante do profissional que me vai usar técnicas para o pescoço, convém eu portar-me bem, que senão ele ainda me faz alguma manobra intempestiva. Mas elas são a cara da clínica, elas apanham com as frustrações das pessoas. Claramente que eu às vezes estava tentado a seguir o conselho de um amigo que também é empresário e que é da parte informática, e ele, no início da sua atividade, ele lidava com pessoas. Ele fazia sites, ele fazia marketing digital, fazia todas essas coisas. Até que ele se fartou e disse: olha, eu desisto de trabalhar com pessoas, e agora o trabalho dele é completamente informático, em que lida com máquinas, em que lida com números, em que lida com estatísticas e nada mais. Mas não é o meu ADN. Não é o meu ADN. O meu ADN é lidar com pessoas, e as pessoas desiludem-nos, mas as pessoas muitas vezes superam as nossas maiores expectativas, e é isso que dá gozo. É isso que dá gozo na vida. Referiste que as pessoas às vezes nos questionários de satisfação mencionam isso, e eu já tive a oportunidade de estar ali sentadinho e ver o questionário de satisfação. Não preencheste? Não preenchi. Dou-te agora aqui o feedback positivo. Mas porquê esse questionário? E já agora, as pessoas preenchem, não preenchem? E que tratamento é que vocês fazem daqueles dados? Poucas pessoas preenchem. O porquê? Porque ainda que tenhamos uma estrutura um bocadinho maior, nós estamos sempre dispostos a aprender e a receber sugestões da forma como podemos melhorar. Muito o que somos foi fruto de sugestões dadas pelas pessoas de uma forma oral, e eu recordo-me perfeitamente quando a Fisiovida era a aldeia, que as pessoas diziam: olha, e se as coisas fossem assim? E eu: olha, boa ideia, vou registrar isso. E tudo o que nós somos foi um processo de construção de utentes, de colegas. Agora, eu posso dizer que recentemente introduzimos a internet Wi-Fi na recepção porque várias pessoas tinham solicitado isso. Claro que se calhar um dia iremos ter um serviço de bolinhos e chá e café, se alguém começar a solicitar isso. Não, obviamente estou a brincar. Mas para nós é importante, ou seja, para nós é importante que o utente, quando entra, se sinta plenamente bem atendido, e naquilo que é razoável e possível, nós tentamos ir ao encontro disso, porque o tratamento começa a partir do momento em que a pessoa liga o telefone ou liga o chat para falar connosco. Já consegui destilar um pouco das vossas práticas em relação ao serviço ao cliente, mas sim, agora queria ver se consigo aí mais alguns segredos, sobretudo aqueles top secrets. Processo de recrutamento. Não, também lá vou, porque isso é uma parte fundamental, mas era aquela questão que é aquilo que eu dizia há pouco, que é a principal dúvida, angústia de maior parte dos potenciais empreendedores, que é: como é que eu capto clientes? Ok, eu gosto muito disto, quero ser fisioterapeuta, tenho este sonho, etc. Mas como é que eu começo a ter gente a decidir vir pagar-me umas consultas? Ok. Há vários canais. Eu posso desvendar alguns, se não quase todos, que acabam por não ser novidade. O primeiro, que é transversal a todas as áreas de negócio, é o trabalho de qualidade, ou seja, se tu trabalhas com qualidade, a pessoa vai gostar e vai, obviamente, ser o teu porta-voz fora da clínica e vai trazer amigos e familiares. Esse é um deles. Depois o outro canal
é o facto de estarmos localizados de uma forma estratégica, porque Passa todos aqui os muita meses gente, não é? temos várias pessoas que entram e que vêm cá, muitas até vêm por engano a pensarem que aqui é a Clínica de Bonfim, temos uma concorrência de fisioterapia convencional e acabam por ficar, o que nos dá muito orgulho. E obviamente temos uma grande estratégia de marketing digital por trás, que nos ajuda a tornarmos mais visíveis. Desde a criação do site, desde as plataformas de redes sociais, todo esse trabalho que já foi feito inicialmente por mim, há uns anos atrás, foi outra das coisas que eu descobri. Fiquei a conhecer um bocadinho de programação, fiquei a conhecer um bocadinho de algoritmos de Facebook, e Instagrams e essas coisas, mas houve uma altura que tive que delegar isso, porque já estava com um volume de trabalho bastante elevado e o tempo que eu canalizava para isso não compensava o retorno que tinha. Outra das grandes estratégias que eu não vejo quase colegas nenhuns a fazerem é a relação direta com profissionais de saúde, nomeadamente médicos. E essa é uma das nossas estratégias, não só por realização profissional e porque apoiamos a multidisciplinariedade na área da saúde, e são bem recebidos? Mas porque acreditamos que a classe médica atual já olha para nós com umas lentes de maior credibilidade, ok? Daí que parece-me que o futuro na fisioterapia, no que diz respeito à ligação com a parte médica, é prometedor. Temos tido feedbacks bastante positivos, obviamente. Como é que se processa isso? Há algum relatório? De forma muito espontânea. Da mesma forma, imagina que tu vens até nós e soubemos que algum médico referiu que poderia ser pertinente fazeres alguma coisa de fisioterapia. Quando sabemos que tu vais voltar ao médico, por qualquer razão, nós aproveitamos o mote para escrever uma breve carta, ou tentámos obter o contacto do médico e tentámos enviar-lhe informação e tentámos sempre mostrar a forma como nos diferenciamos no nosso trabalho. E nunca foram mal recebidos? Tipo... Praticamente que não. Porque a maioria deles recebe isso com bom grado, porque é motivado por algo, ou seja, nós não fazemos comunicações espontâneas, ou seja, nós fazemos sempre no seguimento de algum utente que vá à consulta. E fazemos já uma coisa muito interessante, que é o reencaminharmos utentes que nós recebemos para muitos médicos. Porque muitas vezes o fisioterapeuta tem esta noção, ok, eu quero médicos que me mandem utentes. E muitas das vezes eu conheço alguns colegas que, na minha ótica, têm alguma presunção na medida em que têm a ideia que têm que dar seguimento a todos os casos clínicos. E, obviamente, que nós só vamos ter a aceitação dos médicos em encaminharem os casos se eles perceberem que, da nossa parte, também há um diagnóstico diferencial e que, perante red flags, nós somos capazes de encaminhar os casos para eles. Isso revela prudência. Isso faz-me lembrar até uma comunicação um vídeo que fizeste há uns tempos atrás, muito interessante, que é o facto de que vender menos às vezes pode ser a melhor opção. Verdade. E claramente, quando tu ficas munido de vários profissionais, seja podologistas, seja dentistas, seja ortopedistas, seja medicina geral e familiar, e orientas os teus utentes para essas especialidades, o utente agradece e percebe que tu não estás interessado em que ele venha cá só por vir. O profissional de saúde agradece e vai ficar com o teu nome guardado. E futuramente só há coisas boas. Falaste aqui disseste algo que me fez pôr aqui uma bolinha que queria explorar, que é prudência. E porquê é que eu queria explorar esta perspectiva sobre a prudência? Porque, de facto, há um risco de os profissionais de saúde, nomeadamente os fisioterapeutas, desde logo aqueles que trabalham sozinhos, até porque vivem das vendas que fazem, terem uma certa tentação de ir a todas, não é? E, portanto, às vezes se exporem demais, arriscarem demais. Que conselho é que tu deixarias a alguém que tem ali um caso que está de alguma forma está titubeante sobre o facto de pegar nele ou não? Com alguma suspeita de alguma patologia? A pessoa não se sente 100% à vontade, mas, enfim, vou arriscar um pouco, até porque, enfim, é isto que me paga as contas. Pois. São dilemas importantes. Temos aí um problema.
temos aí um problema. E assim, eu por natureza, uma das formas que eu me motivo quando venho de manhã para trabalhar é pensar, ok, o utente que eu tenho aqui, imagina que seria eu, imagina que seria o meu filho, ou a minha esposa, ou a minha mãe, ou seja, pessoas importantes para mim. E procuro fazer e oferecer ao utente aquilo que eu faria a mim próprio. Um bocadinho, aquela máxima que há bocadinho, eu trouxe para cá. Portanto, a prudência está sempre ligada em alta intensidade em mim. O que é que eu posso dizer acerca disso? Olha, essa é uma das razões pelas quais eu tenho uma equipa. Porque para mim é um conforto enorme se eu sei que o utente está com algum problema de algum foro diferente daquela que é a minha especialidade mais neuromusculoesquelética, eu tenho o perfeito à vontade de passar para algum colega. A outra vantagem é não a rede interna, mas toda a rede externa que eu já tenho de profissionais de saúde, desde médicos e outras especialidades, que me podem servir de ajuda e dar uma resposta logo imediata. E perante isso, o que é que eu posso dizer? Eu acho que só temos a ganhar, claramente, com isso. Eu costumo dizer às vezes aos utentes, olha, eu não me vou armar em super-herói. E eu explico à pessoa, antes de fazer técnica, antes de fazer qualquer técnica, nós temos um consentimento informado, também é uma das coisas importantes na fisioterapia existirem, e a legislação a isso sugere que sugere, sem dúvida. E daí que quer eu, quer todos os colegas, procuramos ter sempre uma primeira avaliação em que explicamos tudo detalhadamente, e antes da intervenção explicamos à pessoa o que é que vamos fazer. Para que em situações em que nós estamos na dúvida, nós também coloquemos do lado do utente se vamos intervir ou se não vamos. Mas posso dizer que na maior parte das vezes, quando tem alguma dúvida, não intervenho. Muito bem. Agora sim, a tal questão que queria perguntar-te há bocado, que é, ok, tens aqui estas pessoas todas, já conheço algumas inclusivamente. Sim. Como é que chegaste a estas 15 pessoas que trabalham contigo, estes 15 fisioterapeutas? Há algum processo especial? Basta mandar para cá o currículo e dizer, oh Samuel, pá, queria trabalhar aí, como é que é? O processo de recrutamento tem sido um dos processos que me tem dado mais gozo desenvolver ao longo dos anos. Iniciou em 2012, penso eu, foi quando tive a necessidade de integrar outra colega. Quando eu olho para esse processo de recrutamento, rio-me porque não tinha propriamente também muitas alternativas, ou seja, em 2012 ainda não abundavam, como hoje em dia, fisioterapeutas com formação especializada, porque esse é um dos pontos. Só interessa enviar currículo se tiveres formação especializada. O facto de ter agora clínica, quer eu, quer a minha esposa, muitas das vezes somos bombardeados por amigos que têm os seus filhos recentemente formados, então ficam com um brilho nos olhos sabendo, o Samuel tem uma clínica, olha, envia o currículo para ele, para ver se começas aqui a ter uma cunha e entrares ali na clínica. Mas nós dizemos logo, olha, não vale a pena, ele que formação é que tem? Ok, se tem a formação base não nos interessa, esse é o primeiro ponto. Mas o processo de recrutamento é algo que nos dá bastante gozo, porque começámos de uma forma assim muito tradicional e temos vindo a aprimorar. Dizemos com algum gozo, como feedback de alguns candidatos, que o processo de recrutamento a que eles são alvo é divertido. Para alguns até é divertido mais e essa é a razão pela qual não ficam. Mas que é um processo de recrutamento diferente dos outros e peculiar, porque foi fruto de muita leitura. Eu gosto muito dessa área de recursos humanos e então li muito, vi muitos vídeos e aprendi também com outros amigos que eu tenho o privilégio de conhecer e de falar várias vezes pessoalmente, que me vão passando algum know-how sobre a área. Portanto, acaba por ser um processo exigente em termos de análise de currículo. Há sempre uma parte teórica em que nós procuramos conhecer a parte pessoal da pessoa e a parte de raciocínio clínico, e numa fase mais avançada há sempre uma parte de componente prática. Quer fazer um teste, é isso? Nós colocamos os colegas à vontade nesse sentido. Eu não quero avaliar se o colega é bom ou se o colega é mau, porque esse trabalho já foi feito por quem tinha essa competência. O que eu quero perceber é se a forma de raciocínio clínico e de intervenção do colega vai ao encontro daquilo que é o nosso fio condutor aqui na clínica. E daí que esse é sempre o padrão de exigência que eu defino. Ou seja, só entra cá quem tiver uma linha de raciocínio coerente com o que é feito. Ou seja, eu não quero cá pessoas a fazerem sempre a mesma coisa, obviamente. Nós temos uma base
alargada de diferenciação entre todos os colegas, mas tem que haver um núcleo, uma base comum, que permita um entendimento e uma interligação entre todos os colegas, e essa tem que ser comum. E é nesse sentido que nós fazemos o processo. Recrutamento, captação, leste sobre isto, captação de clientes, aprendeste um pouco de programação, de marketing digital, processos, formação das recepcionistas, são tudo dimensões de gestão. Como é que tu foste desenvolvendo estas competências? Paraste, foste aprender gestão? Não. É uma coisa que tu vais lendo, vais estudando? Como é que é esse teu processo? Porque isso é outra angústia de muita gente, que é, mas eu não sei nada de gestão, vou começar o meu negócio, não vou parar, vou fazer outra licenciatura. Como é que é curioso, porque quando tu me fazes essa pergunta, eu penso, mas isso é natural, mas eu fico a perceber, quando tu colocas essa pergunta, e quando analiso conversas com outros colegas, de que de facto não é assim tão natural, e há esse receio da parte de muitos colegas, mas eu acho que em mim é outra das características que eu vim a descobrir que foram espontâneas em mim. Obviamente que eu li, mas houve de base um motor em mim que me fez atrair por este tipo de conhecimento. E daí, tudo o que era conversas sobre a temática, parece que os meus ouvidos... Desde miúdo? Se calhar, provavelmente, se calhar nem tanto. Olha que não vou recuar tanto. O meu avô foi empreendedor, o meu avô foi empresário e teve várias empresas, mas nunca achei fascinante. Eu penso que depois daquele dia traumático que eu tive, os meus ouvidos começaram a querer escutar outra frequência. Há uma máxima que diz que o teu ouvido ouve aquilo para o qual está treinado a ouvir. E como a minha paixão pela fisioterapia era tão grande, o meu desejo, e há bocadinho eu partilhei que eu enviei currículos para todo o Portugal, continental e ilhas, o meu desejo era tão grande em poder fazer a diferença na vida das pessoas, que quando percebi que isso não era possível, eu tive que mudar a frequência, então tive que perceber, ok, algo diferente tem que ser feito, e daí eu acho que comecei a ficar desperto para essa realidade. Fui tendo o privilégio de ter pessoas à minha frente, no meu círculo de amigos, que também foram, ou que têm sido empresários de sucesso, que também começaram algo do início, e eu fui bebendo muito da experiência deles e fui tentando adaptar à realidade Fisiovida. Foi uma dessas coisas que tu fizeste propositadamente ou foi apenas a circunstância da vida? E se houve outras coisas que se foram conjugando para que te permitissem, pouco a pouco, ires começar a ter um paciente, depois outro e depois às tantas, o caminho que já nos foste aqui partilhando? Se fizermos uma análise pormenorizada, foram vários fatores. Ou seja, aqui é como a dor nunca é... multifatorial. É multifatorial, exatamente. Posso dizer que tive utentes que me marcaram, que me fizeram acreditar que era possível fazer diferença, porque melhoraram, se calhar muito mais do que às vezes eu tenho agora no dia-a-dia, ou seja, foram primeiras experiências muito positivas. Se não as tivesse tido, provavelmente teria pensado, ok, isto não vai resultar. Tive pessoas que me deram força, tive a parte familiar, tive a parte de amigos, tive muitos professores que me marcaram. Durante o curso? Durante o curso, mesmo de osteopatia, mesmo de RPG e de outras especializações, que me marcaram e com as quais eu me identifiquei e percebi que o rumo que eles levaram foi também o mesmo. Portanto, acabaram por ser vários fatores. E que decisões é que nesse processo ou tu tens tomado, ou que tu olhas para trás e dizes, ok, cá está uma boa decisão que eu tomei? A melhor decisão, e nós não combinámos nada, é a especialização. Eu recordo-me há dias de ouvir uma colega falar com uma amiga, ou seja, foi uma amiga minha que me veio dizer que estava a fazer fisioterapia numa outra zona de Portugal e que ela ficou toda empolgada porque na altura estava a falar com a fisioterapeuta e disse, eu conheço um outro fisioterapeuta no Porto, que é o Samuel Ferreira. E ela, é o Samuel Ferreira? Eu conheço perfeitamente o Samuel Ferreira, ele tem muitas formações e começou a desbobinar a admiração dela e quando ela me contou eu até senti-me assim um bocadinho mal, mas foi muito interessante porque essa minha amiga partilhou o desagrado que essa fisioterapeuta tinha pela realidade em que estava, o quão desapontada estava com a fisioterapia, mas que lhe disse que até gostava de seguir o meu caminho de especialização e de formação, mas para estar a fazer formações e continuar na mesma realidade, ela não via isso com bons olhos. Mas assim, e eu não concordo com essa mentalidade. Eu acho que ainda há muitos colegas assim. Há muitos colegas que estão à espera que a oportunidade surja
Para depois fazer sim. informação. E eu penso que o trigger nisto tudo, o ponto-chave, foi que eu fiz a formação para que quando a oportunidade surgisse eu pudesse usar toda a formação que tinha feito. Portanto, a especialização é e vai ser sempre Já não sei quem a dizia, base de qualquer colega. Já não sei quem dizia que um escritor qualquer, salvo erro, quando a inspiração lhe chega, encontra-o a trabalhar. Certo. No fundo é uma coisa um bocado parecida, não é? Certo. Tu, a inspiração não te chega, se calhar o êxito tem mais dificuldade em chegar, sim, se tu não estiveres a trabalhar nesse sentido, não é? Já sim, tens de estar preparado para o fazer, sim, isso é uma boa nota. Portanto, isso é uma das decisões que tu listas como sendo uma decisão importante. E algum erro que também possas aqui partilhar, que sim, tu hoje olhas para trás e pensas, como é que é possível eu ter feito aquilo ou não devia ter acontecido? Olha, um dos erros que eu cometi foi aquilo que eu há bocadinho referi, que é a tendência que os colegas e eu próprio tive essa tendência de quando criei algo, criar na lógica de oferecer um produto completo. Ou seja, aquela abordagem integral que eu queria oferecer, eu procurei a fazer no início, mas correu muito mal, porque era eu sozinho, e como eu há bocadinho disse, nós sozinhos não conseguimos dar uma resposta integral ao utente, porque precisamos de outras pessoas que dominem outras áreas da saúde, do exercício e da ciência. E eu recordo-me na altura que tivemos uma colega fantástica, top, na área do bem-estar. E isso, a minha esposa vai ver provavelmente a entrevista e vai se rir, mas a minha esposa é muito adepta da parte do bem-estar e da fisioterapia mais na parte do relaxamento e tudo mais. E então ela sempre me sugeriu e incentivou, epá, era fixe haver ali uma parte de bem-estar. E nós efetivamente avançámos para isso no início. E tivemos uma colega top nessa área, que trabalhava nessa área e era especialista nisso, mas claramente a coisa não resultou. E porquê? Porque o nosso ADN não era esse. Ou seja, as pessoas procuravam-nos, não era para isso, nós não éramos referência nessa área. E eu creio que o maior erro que surgiu como uma oportunidade para repensar o futuro e repensar numa metodologia coerente foi: vamos nos focar naquilo em que nós somos bons, naquilo em que nós nos podemos diferenciar e apresentar um produto superior. Se não ia ser mais outros. E se calhar... Portanto, um erro que resultou... Sim, e olhámos para trás com muito humor. Nós fizemos as compras dos pormenores todos, daquelas decorações, tudo... mas não era a nossa área. Samuel, és fisioterapeuta, és claramente gestor, não é? Na medida em que tens que gerir o teu negócio, e portanto, o negócio é teu e portanto também és empresário, és um empreendedor que também é uma coisa diferente às vezes ser empresário. Temos também o prazer de te ter pela BeWiser como formador, portanto, sei que és casado, tens filhos, ou seja, tens aqui uma panóplia de papéis que vais desempenhando na tua vida. Qual o papel em que tu te sentes melhor, nomeadamente na tua vida profissional? Okay. Qual é? Vou dar a resposta que não é politicamente correta. Numa entrevista de fisioterapeuta empreendedor. Primeiro, destacar só um aspecto. Falaste bem da questão do papel recente que agora é ser formador. E tenho a agradecer mais uma vez o convite que vocês fizeram e dizer que foi um privilégio partilhar com o meu amigo João Batista a formação de reeducação postural e superou as nossas expectativas, não só pela vossa organização também, mas acima de tudo pelo feedback e pelo interesse que os formandos manifestaram. Portanto, é um novo papel que eu adiciono aos que eu já venho vindo a acumular. Mas quando me fazes a pergunta de qual o papel em que eu mais me identifico, a resposta não é politicamente correta, mas eu acho que as pessoas vão perceber. Ou seja, os papéis em que eu mais me identifico é na vertente pessoal. Ou seja, eu sou um apaixonado por aquilo que faço, mas penso que uma das chaves e um dos segredos que eu tenho e que posso desvendar é que se eu não tivesse a capacidade de ser tão disciplinado com o tempo e saber quando é que eu tenho que parar de trabalhar, eu seria um workaholic, claramente, porque a paixão que eu tenho em desenvolver este trabalho é tão grande que as doses de dopamina que eu vou obtendo precisavam de mais doses de dopamina para me dar a mesma satisfação. Portanto,
A minha maior dificuldade que eu tive foi fazer um stop, mas que, curiosamente e paradoxalmente, o facto de ter feito esse stop e ter tempo para outras coisas e obrigar o meu cérebro a desenvolver sinapses noutras áreas, neste caso é a parte pessoal, funcionam como balão de oxigênio e funcionam quase como recarregamento de bateria, para que no dia seguinte eu esteja plenamente concentrado no utente. Já foi tempo de eu tratar 12 horas seguidas, de trabalhar 12 horas seguidas, e no início tudo funcionava bem, mas eu não gosto desse percurso porque mais dia menos dia nós não conseguimos dar o melhor ao utente. E acho que é muito importante este equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, para que naquilo que fizermos profissionalmente não percamos a essência da vida, que é as relações humanas com as pessoas. Portanto, procuras ter esse equilíbrio, essa frieza, no fundo, olhar para as coisas. Sim. Então, isto é do 5Q. Eu tenho muita curiosidade sempre em relação a estas coisas, para aprender sempre alguma coisa. Como é que tu organizas o teu dia-a-dia? Como é que é uma semana tua, por exemplo? Ok. Eu normalmente, de há uns anos para cá, defini que por dia atendo 7 utentes. Ok? Começo o mais cedo possível, às 8 horas, e acabo às 4. Isso trouxe-me consequências negativas pelo facto de haver muitos utentes que eu não posso atender, porque só podem ao final do dia. Mas daí a razão de ter uma equipa por detrás top para dar seguimento a tudo isso. Das 4 às 5, normalmente é o meu tempo de estudo de casos clínicos do dia seguinte e de resposta a e-mails e de assuntos de gestão. E depois, tento sempre que possível desligar às 5. Isto é pouco usual para fisioterapeutas empreendedores. Só que a parte má... Construíste isso ao longo dos anos? A parte má de sermos empresários é que depois do tempo familiar que tenho, são muitas as vezes em que faço horas extra em casa, com a minha colega de trabalho, que por acaso é a minha esposa, e vamos responder a e-mails e vamos definir metodologias a implementar. Daí, os colegas já sabem muitas das vezes quando recebem e-mails às 10 ou às 11 ou à meia-noite, é fruto dessas horas de trabalho ao final do dia. Mas normalmente eu tento equilibrar isso e equilibrar a minha agenda dessa forma. Quarta-feira normalmente é o dia em que não trabalho, clinicamente, portanto trabalho segunda, terça, quinta e sexta, em termos de atendimento de utentes. Quarta-feira é o dia dedicado para gestão e estudo de casos. E já comecei a ter necessidade, consigo, e já comecei a ter necessidade de ter mais horinhas, mas... a minha costela de fisioterapeuta não mais horas para quê? Para a gestão? Para a gestão. É que isto ter um barco a crescer não dá... Para a gestão. É o desafio que eu estou agora a passar. Mas por enquanto, e daí o foco no trabalho da recepção, ou seja, o desenvolvimento que nós fizemos a nível de recepção também ajudou-nos muito a delegar tarefas que antes éramos nós a dar seguimento e que não havia lógica sermos nós. Eram coisas perfeitamente executáveis por elas. Portanto, cada vez mais eu estou a canalizar em mim assuntos que têm que ser estritamente orientados por mim e para tentar dessa forma rentabilizar o meu trabalho de gestão. Samuel, que idade tens? 34. 34 anos. Tens a tua empresa há 10. Sim. A coisa vai correndo bem, segundo conseguimos depreender. Tens a tua vida pessoal também a pleno vapor. Como é que tu, enfim, já trabalhas menos horas do ponto de vista clínico que já fizeste no passado, consegues estar aqui fora, conseguimos perceber isso com alguma facilidade, portanto o barco vai funcionando, graças Sim. aos sistemas e às pessoas que conseguiste reunir à tua volta. Porquê é que vens trabalhar? Ou seja, como é que tu ainda te mantens motivado? Não te apetece fazer outra coisa qualquer? Ou ficar só por casa, basicamente a desfrutar dos rendimentos? É algo que já me passou pela cabeça, ou seja, todos os dias nós temos que nos levantar e pensar, ok, o que é que me motiva a acordar e a fazer o trabalho que tenho proposto. Há um palestrante motivacional, que provavelmente tu conheces, que é o Simon Sinek. Sei. E é muito interessante, porque para além de palestrante, eu penso que ele é consultor empresarial, e ele numa das palestras, a palestra é intitulada Infinite Game, acho que é isso, Jogo Infinito. Nunca vi esse. E é muito interessante a perspectiva que ele usa para desenvolver o tema. E então qual é a ideia dele? Se o nosso objetivo na construção de uma empresa é sermos os melhores, ainda que isso seja difícil às vezes de mensurar, ou seja, eu quero que a Fisiovida seja a melhor clínica a prestar cuidados de fisioterapia em Portugal. Quando eu atingir esse objetivo, o jogo acabou.
Pois é. E agora, qual é o próximo nível? Não há. E então ele usa a perspectiva de jogo infinito, ou seja, nós temos que construir a empresa sob os alicerces de uma visão, ou seja, para onde é que nós estamos a ir, que seja infinita, ou seja, que não tenha fim. E eu creio que o aspecto essencial nisto é voltar outra vez à parte humana, é os nossos valores, nós procuramos ser transparentes, procuramos ter relações de confiança com as pessoas, mas procuramos a excelência, ou seja, o que nos move, e penso que isso é transversal a todos os colegas, daí o processo de recrutamento ser muito exaustivo, é que nós queremos aqui pessoas que o bem maior delas seja, em primeiro lugar, o utente. Ou seja, termos a certeza, aquilo que nos motiva é cada utente que entra cá, isto pode parecer um bocadinho discurso político, estamos na fase das campanhas, cada utente que entra cá, entre e saia completamente diferente. Ou seja, que entra a achar que saia daqui a achar que ficou excelente e que até pagou pouco, ok? Portanto, de certa forma, indo à minha origem, eu motivou-me a fazer a Fisiovida, porquê? Porque eu vi que os colegas eram mal pagos e que os utentes recebiam um atendimento que não era de qualidade. O que me motiva na construção da Fisiovida é ter colegas que são bem remunerados e ter utentes que, quando entram cá, são bem atendidos. E o que me motiva é criar cada vez melhores condições nestes domínios, ou seja, ter colegas cada vez mais motivados, cada vez melhores naquilo que fazem, dotá-los e orientá-los no percurso de especialização, ajudá-los, se possível, nesse sentido, fazê-los parte integrante de algo que é deles, para que eles sejam mais valorizados, para que eles sejam mais remunerados com o passar do tempo e que isso se reflita em utentes cada vez mais bem tratados. Ou seja, o nosso objetivo é que, em termos de satisfação, e nós temos os questionários, que apesar de terem pouca participação, dão algum indicador, o nosso objetivo é que, de 0 a 10, se perguntasse ao utente, olha, quanto é que tu aconselharias esta clínica a outros amigos? Que todos os utentes estejam entre o 9 e o 10. Essa é a nossa motivação. Nosso objetivo. Muito bem, boa resposta. Eu estava aqui a ouvir-te e a pensar naquilo que tem sido a nossa conversa ao longo desta, provavelmente já vai numa hora seguramente, tem ali a indicação que sim, e a pôr na pele de alguém que possa estar daquele lado, nomeadamente alguém que está a começar ou pensa começar a sua carreira, seja em que dimensão for, e que facilmente olhará aqui para ti, para a tua realidade, com uma certa dose de inveja, de admiração / inveja. Inveja, vamos pô-la como inveja positiva, não é? Inveja boa, tipo, epá, quem me dera ter esse tipo de problemas. Esses teus problemas para mim são os teus problemas são o meu sonho, não é? E, portanto, a pergunta que eu te faço, e, portanto, é pertinente, obviamente, que as pessoas queiram fazer o melhor para as suas vidas. E nós aqui, nesta rubrica em particular, dentro da BeWiser, de alguma forma queremos promover o empreendedorismo, mas queremos promover o empreendedorismo informado, o empreendedorismo consciente, e é por isso também que vamos lançar o tal curso Physio Launch, para quem quer lançar, e depois o Physio Boost, para quem quer chegar a outro patamar. E o que eu te queria perguntar é, achas que ainda há lugar a quem está ali, ainda não começou, ou começou há muito pouco tempo, ainda há lugar para atingir um patamar como aquele que tu, entretanto, já atingiste? Ok. Dando-me a permissão de usar direitos de autor, daquela informação que tu envias semanalmente, sim, na newsletter do Fisioterapeuta Empreendedor, sim. Eu achei muito interessante, provavelmente isso também tem direitos de autor, não sei onde é que te baseaste ou se foi algo... Foi a minha cabeça. Foi algo espontâneo, então fantástico, estou com o autor. Estás a falar eu concordo claramente de uma newsletter que eu escrevi já agora só para contextualizar, em que eu falo, presumo que seja fases. A última, não é? Já agora para partilhar aqui às pessoas, eu tenho uma perspectiva que é a fisioterapia privada, nesta lógica dos ditos gabinetes, das unidades privadas, acho como uma fase de pioneirismo. Sim. Tu, no fundo, és um dos pioneiros e houve até alguém, 2008, ou gente antes de ti, aqueles mais há 20 anos, 25 e 30, portanto, esses claramente pioneiros. Depois houve ali, a partir de talvez 2010, 2011, 2012, e com ritmos crescentes de proliferação, portanto, um aumento brutal do número de unidades desta natureza, e aquilo que eu acho que vai acontecer depois desta fase
é a fase da consolidação, em que basicamente as clínicas se vão unir umas às outras, as pessoas vão trabalhar mais junto. Eu acho que estamos, de alguma maneira, entre a fase 2 e 3. Pronto, é só para contextualizar. Basicamente, eu iria usar essa explicação que acho que está brilhante e que acaba por refletir bem a realidade. Não sabendo nós, concretamente, na zona do Porto, provavelmente é uma realidade diferente de Lisboa e do resto do país, em que fase é que estamos, obviamente que ainda há margem para novos colegas se lançarem. Contudo, e aqui pode soar um bocadinho a discurso político e a eu tentar vender o meu peixe, e eu creio que claramente estamos a entrar numa fase de forte consolidação. E daí ter percebido, em muitas candidaturas que temos recebido de colegas, que a vontade deles de fazerem algo diferente é clara, eles já se procuram especializar, eles já procuram seguir os seus caminhos de diferenciação no trabalho que fazem, mas já começam a ter uma perspectiva diferente dos pioneiros, na medida em que percebem as complexidades de montar um negócio, são honestos para eles mesmos em perceberem que não têm o perfil, eu acho que essa é a parte às vezes difícil, o perfil de empresário. Ok. E então assumem claramente que o objetivo deles é fazer um trabalho de diferenciação, mas preferem agregar-se. E o feedback que temos tido dos colegas que nos têm enviado o currículo e que têm ficado é claramente esse, é muito mais benéfico para eles agregarem-se, porque não têm todas as chatices inerentes a uma criação de um negócio e têm todas as mais-valias de terem já um negócio estruturado e amadurecido com uma perspectiva de segurança futura muito maior. Portanto, respondendo à pergunta, ainda há espaço, certamente, mas cada vez menos. Amanhã já vai haver menos espaço que hoje. E para o próximo ano... Fica o alerta feito. Mas estou curioso, como tu, mas já agora, para ver como é que isto vai durar. Deixa-me dizer aquilo que... para darmos aqui uma perspectiva, se calhar, mais positiva, no sentido de otimista. Eu acho que eu partilho dessa visão no sentido em que não bastará, como bastou nos últimos anos, abrir portas. Em larga medida bastou abrir portas. Eu acho que vai continuar a haver, para sempre, a possibilidade de alguém que entre de novo, mesmo que o mercado seja super saturado, e ser altamente bem sucedido. Sim. Tem que ter aqueles ingredientes de uma grande oferta. Tem que ter uma oferta espetacular, um produto altamente diferenciado, trazer algo realmente de novo. Portanto, quem conseguir fazer isso vai sempre ser bem sucedido. A dificuldade é que é muito mais penoso, é muito mais difícil conseguir fazer isso. Portanto, quem conseguir ter a genialidade de fazer, vai sempre conseguir fazê-lo, vai sempre ser bem sucedido. A questão é que, enquanto que nos últimos anos bastava muitas vezes apenas abrir no sítio certo na hora certa, isso vai ser mais... Vais ter que trazer uma coisa mais... Concordo, até porque o padrão de qualidade, e ainda bem, da fisioterapia privada está cada vez a aumentar. Claro. E isso é um motivo de orgulho para todos nós, e penso que o trabalho de todos os fisioterapeutas nesta área tem sido notável, porque tem credibilizado a nossa profissão. Portanto, concordo plenamente com Muito bem, portanto, vai haver provavelmente alguma consolidação, espaço talvez mais reduzido para quem queira começar. Mas estou na expectativa de ver como é que vão ser os próximos anos. Exatamente. Claramente. Tempos interessantes virão por aí, seguramente. Muito bem. Por falar e irmos fechando aqui a nossa conversa, que já vai realmente longa, falamos agora do futuro de uma forma genérica da fisioterapia e, em particular, o teu e da Fisiovida. O que é que podemos esperar de vocês? Boa pergunta. Isso está nas minhas tarefas semanais de reflexão e é um processo que tem vindo a ser construído em função daquilo que são os sinais que a Fisiovida vai dando. É assim, nós estamos continuamente num processo de melhoria da qualidade, ou seja, nós recentemente fizemos um processo de análise profunda à empresa que estava a fazer sentido, ou seja, alguns profissionais que trabalham diretamente com a empresa já de alguma dimensão, no sentido de tornar a empresa mais saudável, de verem como é que é o relacionamento entre as pessoas, de perceberem se o DNA está a ser coerente com aquilo que está a ser passado aos utentes, ou seja, nós fizemos um trabalho
de levantamento, com questionários internos, tivemos inclusive uma experiência de um utente mistério que veio cá, que fazia parte desse processo de consultoria, que nos trouxe à superfície ainda muitas coisas que temos que melhorar. Daí que eu fiquei contente com o teu elogio de há pouco, mas eu tenho a noção que há muito a melhorarmos no atendimento ao cliente, na forma como prestamos o serviço aos utentes. Aí vamos procurar melhorar, obviamente, e vamos procurar consolidar a nossa posição como clínica de referência na parte da fisioterapia privada. Aí vamos procurar melhorar. Vamos procurar melhorar a nossa qualidade clínica, porque é uma constante preocupação nossa, cada colega ter um processo de formação contínuo, anualmente, partilha interna, reuniões entre todos, e vamos procurar também lançarmos noutras áreas que estamos a ponderar nessa possibilidade de outras áreas que são emergentes na fisioterapia. Deixo apenas aqui o parênteses aberto. Não é nada oficial, mas estamos a querer entrar também por aí porque achamos que faz todo o sentido no futuro. E em termos de dimensão, eu vou partilhar algo que também não é propriamente o mais ouvido em entrevistas de fisioterapeuta empreendedor. Gostava, sinceramente, que a Fisiovida chegasse a uma fase de consolidação, não estagnação, mas consolidação no sentido de dimensão, mas que não me obrigasse a um processo mental de multiplicação, ok? Eu sei que muitos poderão estar a ouvir, ok, esse problema, quem me dera eu tê-lo. E eu antevejo que isso venha a acontecer, mas deixo aqui o meu desabafo, porque quanto maior é o barco, maior é a dificuldade que tu tens em zelar pela qualidade. E há um aspecto essencial aqui. Eu sempre zelei em tudo que fiz pela qualidade. E assusta-me a noção de que no futuro a Fisiovida possa assumir uma dimensão maior e eu não tenho a capacidade, até porque não quero deixar a parte clínica, de zelar pela qualidade. Agora, da mesma forma que eu estou muito interessado em perceber como é que os próximos anos vão ser em termos da fisioterapia a nível nacional, eu também estou curioso em ver o caminho que a Fisiovida vai dar e provavelmente até poderemos daqui a uns anos encontrar-nos e o barco até ser maior, ou não, ou termos optado por uma estagnação e por consolidar. Até porque o crescimento, eu digo isto várias vezes, o crescimento empresarial é uma opção de gestão. Certo. Não é obrigatório crescer. Exatamente. A evolução empresarial é outra história. Se não se evoluir, a morte é basicamente certa. Claramente. E a evolução às vezes até pode passar por redução do crescimento, certo, das taxas de crescimento. Portanto, uma boa Daí que tens perspectiva. aqui um potencial formando do curso de Fisiolantes que é para me ajudar a alinhar. Tu já estás no boost. Já estás no boost. Exato, o boost. O Lunch é para início. Para começar. tentar mastigar aqui algumas ideias. Samuel, quem queira eventualmente desafiar-vos a juntar-se a vocês para um processo de consolidação, ou quem queira eventualmente vir aqui e tentar ser colaborador, ou apenas ser paciente, como é que podem saber mais sobre vocês e como é que os podem ser contactar? Paciente? Simples. Temos agora vários canais, desde internet, desde telefone, desde chat, etc. Qual é o Facebook? Facebook agora o pessoal... Como é que as pessoas descobrem o Facebook e o site? O site? pessoal gosta. Basicamente Google, escrevem Fisiovida e está cá. E está cá. A não ser que tenhamos alguns hackers russos que às vezes os russos gostam de nós e já várias vezes fizeram aí... Ficamos orgulhosos de ter pessoal russo a tentar minar o nosso trabalho. Mas em relação ao recrutamento, claramente estamos interessados sempre em receber propostas de colegas que queiram inovar e que queiram se diferenciar, mas basicamente o pré-requisito é terem essa formação. E não terem apenas o interesse, mas não terem a formação de base. E, portanto, estamos abertos para receber esse tipo de candidaturas. E basta contactar aqui a clínica? Sim, basta enviar para o e-mail e imagino que seja o mesmo processo para que alguém queira falar contigo para fazer uma proposta a qualquer negócio, é tentar ir por esse canal. Normalmente sim. E nós privilegiamos muito o vídeo. Ultimamente temos feito via vídeo e tem sido muito interessante. A forma como nós conseguimos já adiantar muitas das vezes o trabalho de recrutamento e perceber na comunicação que a pessoa faz
Qual é o as fit? motivações, a empatia que a pessoa consegue criar. Portanto, o último processo de recrutamento foi assim e foi fantástico. Houve algumas críticas negativas, sobretudo na parte, quando fizemos o processo de recrutamento para a recepção, mas claramente ajudou-nos, porque normalmente nos processos de recrutamento recebíamos centenas de currículos de recepcionistas. Recebemos 100, provavelmente. E das 100, muitas continuaram a não obedecer aos critérios, foi fácil eliminar, e chegámos a cerca de 10 e dessas 10 conseguimos chegar à pessoa certa. Muito bem. E, portanto, esse poderá ser o caminho. Samuel, muitíssimo obrigado por este Foi um privilégio. por nos receberes aqui em tua casa. Para nós também é um gosto, não só estamos aqui à conversa contigo, mas podermos mostrar aquilo que na verdade este convidado faz. Nem sempre temos esta possibilidade com todos os convidados, portanto é uma forma de nós também levarmos a esse lado uma perspectiva um bocadinho mais próxima daquilo que é a realidade dos fisioterapeutas empreendedores com quem vamos falando. E aqui com o Samuel em particular, eu tenho que destacar a forma humilde como o Samuel foi falando ao longo da entrevista, e aquilo claramente é a sua perspectiva da forma de estar no negócio e na vida. E também deixa-me que te diga que gosto dessa tua perspectiva clarividente sobre as possibilidades que se te colocam, mas não vendo só o lado positivo, mas também as dificuldades que podem advir de algumas opções e, portanto, ao mesmo tempo tendo uma noção muito clara de quais estão os teus limites pessoais, etc., que não queres ultrapassar. Portanto, nem tudo... há um preço a pagar e não estás disposto a pagar todos os preços. Isto é realmente interessante e eu acho que pode ser bem inspirador para quem está desse lado. Queria só dizer que nós fomos ouvindo aqui de vez em quando algum ruído, alguma campainha, provavelmente deve ter entrado desse lado. Por uma razão é que nós estamos aqui numa clínica que de facto tem muitos clientes e, portanto, sempre que ouviram a campainha era alguém que estava a entrar, a ir ali para um consultório ao lado. Por fim, ficava com uma nota que vou dizendo de vez em quando, que nem sequer é minha, uma frase que nem sequer é minha, mas que traduz bem algo que eu acho que é importante, é que feito é melhor do que perfeito. Quando queremos ser perfeitos logo ao início, antes de termos a experiência, antes de testarmos, antes de aparecermos em campo, de entrarmos em campo, não é uma boa opção, é sobretudo uma forma de nos escondermos, porque vamos ter sempre uma boa desculpa para não fazer, porque ainda não é perfeito, só que a perfeição não é uma meta, a perfeição é um caminho. Muito obrigado por estar por este lado, já sabe que em fisioterapeutaempreendedor.pt há muito mais conversas desta natureza, esteja atento, subscreva a newsletter, vou partilhando alguma informação que procura ser relevante cada semana e bons negócios, e agora vá por aí fazer história, a sua história.